Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É sempre muito bom poder estar nos reunindo e com essa motivação de louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Pensando na invocação e na adoração ao Senhor nestes dias de encontros virtuais, eu recorri a um salmo para a abertura desse nosso culto. O Salmo 99, que eu vou ler na nova versão internacional. Se puder, leia junto comigo, aí onde você estiver. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabelecestes a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre os que invocavam seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam os seus mandamentos e aos decretos que ele dava. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, nosso Deus. Prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. O salmista começa se lembrando e nos lembrando que sempre temos motivos para adorar o Senhor. E nesse salmo ele fala que o Senhor reina. É um rei poderoso, que o seu trono está sobre os querubins. Assim, o reinado do Senhor não é abalado pelas circunstâncias terrenas. O mundo pode parecer que está de cabeça para baixo. Com essa questão da pandemia, a gente acha que as coisas estão do lado do avesso. Cada hora vem uma notícia e as coisas vão se atropelando. E muitas situações ruins a gente tem vivenciado, mas o Senhor reina. Ele não perde a sua soberania porque nós enfrentamos os problemas. Ele reina e ele é exaltado acima de todas as nações. Também somos lembrados que, tal como os sacerdotes no passado, nós devemos invocar e clamar ao Senhor. Por que a gente deve invocar e clamar? Porque ele responde. O nosso Deus é um Deus que responde. Ele é um Deus que fala. O Senhor, ele fala com o seu povo, ele fala com a sua igreja, ele fala conosco, ele nos responde. Se nós clamarmos, ele responde. E quando ele responde, nós precisamos obedecer. Os sacerdotes clamavam ao Senhor, e o Senhor dava os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus decretos. E o povo tão somente precisava obedecer. E quando a gente precisa estar clamando ao Senhor nesse momento em que a gente está buscando a direção para a liderança da igreja, a gente precisa ter a convicção que o Senhor responde. Precisamos clamar sabendo que Ele fala conosco. E por fim, o salmista lembra que o Senhor é santo, o nosso Deus é santo. E ele espera também que nós reconheçamos os nossos pecados, pecados que nos afastam de diante dele, de diante de Deus, e que nós reconhecendo esse pecado, nós nos prostremos e nos arrependemos para nos achegar a ele. Ele é santo e não pode conviver com o pecado, mas ele também é um Deus perdoador. O Salmo afirma isso, né? Que Deus é um Deus perdoador. A gente não precisa ter medo de confessar os nossos pecados diante de Deus. A gente não precisa temer a confissão de pecados. E a gente precisa, na verdade, crer no perdão do nosso Deus. Vamos confessar os nossos pecados individuais e os coletivos enquanto igreja, para que nós sejamos perdoados e abençoados, porque o nosso Deus é santo e ele não pode conviver com o pecado. Então, o convite a esse culto que nós vamos começar agora é para que nós possamos reconhecer o senhorio do Senhor nosso Deus, que nós ouçamos a sua voz a nos falar e que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus,
Nós te louvamos e te bendizemos. Nós temos tantos motivos, ó Pai, para render graça ao teu nome. E quando a gente lê esse salmo, o salmista vai nos lembrando que o Senhor é um Deus grande, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor está estabelecido com seu trono acima dos querubins, que todas as nações se prostram diante do Senhor. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente entende, ó Deus, que nós precisamos estar louvando, adorando e bendizendo o teu nome. O teu nome que é temível, como diz o Salmo, o teu nome que é grande. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Nós louvamos e bendizemos, ó Pai, porque nós temos esse momento em que nós podemos nos encontrar, nos reunir, ó Pai, e estarmos juntos enquanto igreja, te louvando, te adorando e te bendizendo. Querido Deus, nós também te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja. Nós nesses dias, ó Pai, temos te clamado, temos te pedido. Nós queremos continuar invocando o teu santo nome, porque nós queremos ouvir a tua voz na direção que precisamos, ó Pai, para a liderança dessa igreja. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai, para essa decisão tão importante que a tua igreja precisa tomar. Senhor, fala conosco, ó Pai. Mostra-nos, ó Pai, a tua vontade. Mostra-nos, ó Deus, o teu querer. Mostra-nos, ó Pai, aquilo que nós precisamos, Senhor, e não aquilo que nós queremos, ó Pai, mas aquilo que nós precisamos e aquilo que vem de Ti, para que a gente tenha uma escolha sábia, uma escolha boa, uma escolha que seja agradável aos Teus olhos, ó Pai. Fala com a Tua igreja, ó Pai, fala com o Teu povo, nós te suplicamos, ó Deus. E nós também queremos colocar diante do Senhor os nossos pecados, ó Pai. Senhor, assim, nós, quando pensamos na Tua santidade, na Tua grandeza, na Tua beleza, ó Pai, nós realmente reconhecemos, ó Pai, que somos miseráveis pecadores, ó Pai. Somos miseráveis pecadores, ó Pai. Nós, às vezes, trememos e não confiamos, ó Pai, na Tua soberania. Somos pecadores, ó Pai. Senhor, nós confessamos enquanto igreja que por vezes, ó Pai, não temos andado nos Teus caminhos, não temos feito aquilo que o Senhor tem proposto para a Tua igreja, que por vezes, ó Pai, nós temos nos omitido, ó Pai, de fazer a Tua obra, que por vezes, ó Pai, nós temos tido, Senhor, alguns desencontros dentro da Tua casa, que por vezes, ó Pai, nós temos tido, Senhor, algumas dissensões na Tua casa. Senhor, perdoa esse nosso pecado, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Traz unidade à Tua igreja. Traz, ó Pai, um sentimento, ó Pai, comum. Porque só existe um pastor, Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Então, traz esse sentimento de unidade à Tua igreja, Senhor. Senhor, que não haja, Senhor, motivo para que a Tua igreja ande dividida, para que a Tua igreja ande rixosa, para que a Tua igreja, ó Pai, tenha problemas de relacionamento. Então, nós confessamos, ó Pai, que se isso tem acontecido na Tua igreja, para que nós sejamos perdoados desse pecado, Senhor. Senhor, nós pedimos, ó Pai, enquanto igreja também pelo povo de uma forma geral. Senhor, sara-nos, ó Pai, sara a nossa nação, sara, ó Pai, esse mundo, ó Pai, dessa doença tão tenebrosa, tão ruim, que tem causado tantos dissabores, tantas dores, tantas coisas ruins. Senhor, nós te suplicamos enquanto Teu povo. Sara, ó Deus, a nossa nação. Nós te suplicamos isso, ó Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito
ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida e amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo
Bem, inicialmente gostaria de cumprimentar toda a igreja, né, e manifestar aqui a minha alegria, né, de poder estar falando na igreja, mesmo que seja de maneira remota, né. Nesse momento eu não estou em condições adequadas de estar presente às reuniões presenciais da igreja ainda, mas gostaria de manifestar realmente a minha alegria de poder estar falando à igreja, né, nesse dia. Bom, a gente vai estar fazendo uma reflexão nessa manhã que é baseada, ela vai se basear no texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 22 a 23. Vou estar lendo esse texto. Mateus 6, 22 a 23. Esse texto nos diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Bem, irmãos, esse texto, né, esses 2 versículos que a gente leu, eles se encontram no chamado Sermão do Monte, né? Só para contextualizar aqui, o texto mais geral, onde se encontra esses versículos, o Sermão do Monte, né, ele é considerado pelos teólogos, pelos estudiosos, né, como o sermão mais importante pregado por Jesus, é o mais conhecido, né? Esse sermão ele é considerado por muitos estudiosos como sendo assim a constituição do cristianismo, né? Mas diferente assim de uma constituição onde a gente encontra uma série de leis, né? No Sermão do Monte a gente não encontra leis, regras, protocolos, né? A gente encontra sim uma série de princípios, né? Princípios que devem nortear a vida de todo cristão. Por isso é tão importante, né, a gente estar estudando e entendendo cada princípio que o Sermão do Monte nos apresenta, né? E nessa manhã então a gente vai estar tentando estudar um desses princípios, né? Esses princípios que estão apresentados lá no capítulo 6, versículo 22 a 23. Só lembrando que o Sermão do Monte ele se encontra no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A gente está aqui só apenas pensando, né, sobre os versículos 22 e 23 do capítulo 6. Só repetindo o versículo 22, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Bem, irmãos, o que Jesus quis dizer com isso, né? Sobre essa candeia do corpo. Esse termo que Jesus usa, né, sobre a candeia do corpo, Jesus está se referindo, né, ao foco que as pessoas dão para a sua vida, né? O foco que orienta a vida das pessoas. Esse termo candeia, ele significa, ele representa não uma lâmpada, né? Hoje, se nós fôssemos trazer para o nosso contexto atual, talvez a imagem melhor para representar isso seria uma lanterna. Quando uma pessoa está andando, né, numa estrada que não tem iluminação pública, né, que não tem postes, né, que não tem rede elétrica, as pessoas normalmente usam lanternas, né, que são equipamentos que servem para orientar a caminhada, né? E normalmente a pessoa aponta aquela lanterna, aponta aquela lâmpada na direção que ela quer caminhar, né? E para onde então ela está apontando aquela lanterna, a candeia, a lâmpada, ela então vai se movimentar, ela vai se conduzir a partir da direção daquela lâmpada, daquela lanterna. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que cada um de nós possui dentro de si, né, cada pessoa, cada cristão, principalmente, vai possuir uma candeia, uma lanterna. E ele diz que se esse foco for bom, todo o corpo, né, vai numa boa direção, vai seguir um bom caminho. Mas se essa direção, esse foco for ruim, a pessoa vai acabar em trevas, ou seja, ela vai por um caminho errado. Ela vai caminhar numa direção que não é a melhor direção, e não é o projeto de Deus, não é o propósito de Deus para a vida dela.
né? E um bom exemplo que a gente pode ler e observar sobre isso, a gente vai ver o próprio Jesus falando lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, né, na parábola do bom samaritano, né? Nessa parábola, uma parábola muito conhecida de Jesus, Jesus conta que um homem, né, foi assaltado no caminho, e aquele homem que foi assaltado, ele ficou ferido ali na beira do caminho, estava muito ferido, e passaram por ele 3 homens. E Jesus diz, né, nessa parábola, no versículo 30, né, ele diz que, versículo 31, melhor dizendo, diz o seguinte: acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem ferido, tratou de passar por outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Quando olhou, foi embora para o outro lado da estrada. Então Jesus diz aqui que 2 homens, né, um sacerdote e um levita, os 2 olharam para aquele homem ferido, né? Porém, todos esses 2 homens, apesar de olhar para aquele homem ferido, eles simplesmente ignoraram aquele homem, passaram direto, seguiram na direção que eles tinham proposto, né, naquele seu caminho que eles tinham como seu objetivo, aquela meta que eles tinham traçado, e prosseguiram naquele caminho, né? Eles realmente olharam para aquele homem ferido, mas não enxergaram ele ali. Mas Jesus também diz, né, que no versículo 33 diz: um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena, muita compaixão dele. Chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e em seguida o enfaixou. Então aqui diz que um terceiro homem, um homem samaritano, que não era um homem religioso, né, não era um sacerdote, não era um levita, mas Jesus diz que ele olhou a mesma cena que aqueles outros 2 homens olharam, porém ele enxergou uma coisa diferente. Ele teve um outro foco. Ele enxergou aquele próximo, né, aquele homem ferido, como alguém que precisava de amparo, de cuidado, de apoio, e ele se propôs a fazer isso. Então aquele homem, aquele samaritano, ele teve um foco, um olhar diferente dos outros 2 homens. E é sobre isso que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Ele diz que nós podemos ter olhares, focos diferentes, né? E esses focos, esse olhar, ele não é um acaso, ele não é fruto do acaso. A forma com que a gente vai olhar para uma cena e a forma com que a gente vai reagir a uma cena, a uma situação da nossa vida, a uma necessidade nossa ou de outra pessoa, a um momento de alegria ou de tristeza, a um momento de fartura, né, ou um momento de escassez, ele depende do foco que a gente cultiva ao longo da nossa vida. É isso que Jesus está propondo para a gente aqui nesse Sermão do Monte. E a gente deve então, baseado nesse conselho de Jesus, cultivar um bom olhar, né? Cultivar um olhar sadio, cultivar um foco correto, um foco bem ajustado, né? Mas como que a gente pode então cultivar, né, esse foco saudável, esse foco sadio? De forma bem resumida aqui nessa reflexão, a gente vai ver uma orientação que a gente encontra lá no livro de Hebreus, que nos diz assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, né? Ou seja, focando em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, nesse texto aqui de Hebreus, nós vamos perceber que a orientação que a palavra de Deus nos dá é que nós devemos focar, mirar o nosso olhar em Jesus Cristo. Então nós devemos, se nós queremos cultivar um olhar correto, um foco correto,
nós devemos, acima de tudo, meus irmãos, olhar para Jesus. Mas não apenas olhar para Jesus, né? Aqui a palavra de Deus nos ensina que nós devemos deixar todo embaraço, todo pecado, né? E nos movimentar, né, na mesma direção que Jesus Cristo se movimentou. Ou seja, nós devemos olhar para Jesus, mas nós também devemos olhar como Jesus olhava. Nós também devemos enxergar as situações da vida como Jesus enxergava. Nós devemos enxergar as pessoas como Jesus enxergava. E nós devemos nos enxergar a nós mesmos, olhar para nós mesmos como Jesus olhava para si, né? E como que Jesus olhava para si, né? Ele diz que Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta. Então, nós, assim como Jesus, devemos cada dia tomar a cruz que nós devemos tomar, ou seja, assumir o ministério que Deus tem proposto para nossas vidas, os objetivos que Deus tem proposto, e seguir nesses objetivos, seguir nesse caminho. Então, meus irmãos, como cultivar o foco correto para nossas vidas? Como cultivar o olhar correto nas nossas vidas? Como ter bons olhos? Como ter o olhar correto? Nós apenas podemos ter o olhar correto se nós aprendermos a olhar como Jesus olhou. E se nós aprendemos a olhar para Jesus e, acima de tudo, enxergar a vida, enxergar cada momento da nossa vida, cada pessoa, cada circunstância, assim como Jesus enxergou. Que neste dia, que nesse momento, cada um de nós possamos aprender, né, com essa orientação de Jesus, a termos o foco certo nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, né, que a graça de Jesus, que a graça de nosso Deus nos permita olhar para a vida dessa forma. Amém. Grande, contundente, guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei que confio, pois na rocha sou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus me Cristo, me revisto do poder do
Cristo, soberano galardoador de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Ó Pai, eu quero te pedir nesse momento que cada palavra dita, Senhor, cada ensinamento que nós tivemos oportunidade de ouvir, de ler, de aprender nesse momento, possa estar, Senhor Deus, realmente modificando o nosso entendimento. Senhor, que nossos corações, que nossa mente, que nossos olhos possam estar voltados verdadeiramente para Ti. Ó Deus, nós queremos Te suplicar, Senhor, que verdadeiramente o nosso coração esteja motivado, Senhor, para Te seguir. Que nós possamos, Senhor, estar com os nossos olhos focados, ó Deus amado, no Teu reino, e que possamos estar buscando o Teu reino em primeiro lugar nas nossas vidas, porque nós sabemos, Senhor, quando nossos corações estão em Ti, todas as coisas, Senhor, nas nossas vidas são acrescentadas. Ó Pai, nós queremos Te pedir que neste dia Tu possas estar abençoando cada um irmão, cada pessoa que estiver ao alcance da nossa voz, cada pessoa que estiver assistindo esse culto neste dia. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada pessoa, Tu conheces, Senhor Deus, os sonhos de cada um, Tu conheces, Senhor, a singularidade de cada um. Por isso nós queremos Te suplicar, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, nos orienta, Senhor, que a Tua graça esteja sobre nossas vidas. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.